Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 19. Está escrito assim no texto: Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Eu queria que você parasse agora e pensasse em três palavras que são verbos aqui. Primeira é andar. O texto profeta diz assim: andai nos meus estatutos. É Deus usando a boca do profeta. Primeiro verbo, andar. O segundo verbo, guardar. Aí ele diz: e guardai os meus juízos. O terceiro verbo é executar. Eu vou pedir a permissão para substituir, para ficar mais simples para a gente entender, por praticar, que é a mesma coisa. Executar, praticar, para tornar mais pastoral essa mensagem. Então, são três palavras que são três verbos aí que a gente vai usar para que a gente possa compreender dentro desse contexto essa palavra profética que chama o povo a uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza que vai chamar a mim e vai chamar você. Primeiro, a gente precisa situar no tempo. O profeta Ezequiel ele foi um sacerdote chamado para profetizar e denunciar contra as injustiças, a imoralidade, principalmente pela opressão religiosa, pelas formas praticamente como lidava diretamente com o povo em relação à sua crença no Deus, a maneira como tinha sido contaminado esse povo e como eles estavam distantes de Deus. Ele foi contemporâneo de dois grandes profetas, Daniel e Jeremias. Enquanto ele estava ali executando profecias para denunciar aqueles povos que vivenciaram o exílio da Babilônia, nós temos Jeremias que está ali denunciando em Judá e nós temos Daniel que está na corte. Tudo muito próximo ali, 570, 600 anos antes de Cristo. É interessante porque nesse texto nós temos alguns ensinos que fazem parte dessa percepção profética de que nós, enquanto povo de Deus, precisamos nos dias de hoje praticar. Ezequiel, ele vê o Senhor e vê a sua glória. Ele tem um chamado para ser uma atalaia, para ser o responsável diante da casa de Israel, diante do povo de Israel, como mensageiro. Ele é o atalaia. E ali ele traz um alerta. Ele vem para alertar o povo. Ele vem para reprovar também. E ele vem também para chamar ao arrependimento. Ele tem três intenções na sua palavra profética que eu gostaria de dizer para você, para o meu coração. Primeiro, como um profeta, nós temos e devemos ter ousadia de alertar as coisas que estão erradas. E eu sei que a gente vive numa época em que há muitas coisas que têm desagradado a Deus. Nós precisamos alertar, nós precisamos dizer que essas coisas estão erradas. Depois nós precisamos reprovar, dizer, há uma incompatibilidade à luz da palavra de Deus. Isso que está acontecendo não é saudável para a nossa vida cristã, não é saudável para a nossa espiritualidade. E depois nós precisamos dizer a todas as pessoas, começando por nós, que nós precisamos nos arrepender das coisas erradas. Nós alertamos, nós reprovamos e devemos nos arrepender. E o arrependimento aqui é voltar-se para Deus. É fazer aquilo que deve agradar ao nosso Deus. E o profeta Ezequiel, ele também traz consigo instruções. Ele traz para tudo aquilo que ele denuncia exemplo da iniquidade daquele povo. Ele instrui, ele mostra diante dos olhos de Deus como seria esse julgamento e como todas essas coisas, por conta da desobediência, tudo poderia trazer como consequência para aquele povo, além da desolação, da fome, da guerra, das próprias pestilências que iam varrer toda aquela terra de Israel. Mas nunca deixou de alertar, nunca deixou de denunciar e nunca deixou de convidar esse povo ao pleno arrependimento. E é exatamente nesse contexto que o profeta Ezequiel ele repreende também todos os líderes que estavam vivenciando uma experiência religiosa do ponto de vista apenas cultica. Tinha Deus como Deus, mas não praticava, não observava, não se atentava à lei. E aqui aparece um homem que vem para denunciar,
que vem para dizer o que está errado. Eu gosto muito de outros profetas, como Amós, que nem se identifica como profeta. Ele diz, olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, sou apenas um boiadeiro, alguém que vem do campo, mas eu vim para dar o meu recado. Senhor Rei, o que tu fazes está errado aos olhos de Deus. Nós precisamos nos levantar numa geração dessa para dizer que as coisas que são erradas sempre serão erradas. O que é errado nunca deixou de ser errado. O que é certo sempre será certo, ainda que as pessoas não estejam fazendo. E a palavra profética para você é dizer, se você está fazendo alguma coisa errada, se você está fazendo algo que aos olhos de Deus está errado, entenda que ainda que todo mundo esteja cometendo o mesmo erro, o errado nunca vai deixar de ser errado. E o que é certo sempre vai ser certo. E é nesse texto, nesse contexto, que eu gostaria de convidar você rapidamente a pensar nessas 3 palavras que são verbos dentro desse texto. Andar, guardar e praticar. Primeiro ensino, nós precisamos andar nos caminhos de Deus. O que é certo é certo. O que é certo é andar nos caminhos de Deus. Pastor Alex, pastora Marinúbia, o que é andar nos caminhos de Deus? É fazer o que é correto aos olhos de Deus. É obedecer a sua palavra, é agir coerentemente, é se permitir que o seu testemunho seja sua pregação de vida. O mundo está lendo aquilo que somos, o mundo está olhando para você, o mundo está olhando para a sua prática. Se você estiver andando nos caminhos de Deus, você vai ser como Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem bom, ele era justo, e mais do que isso, ele dava testemunho entre os seus contemporâneos. E Deus viu que isso era bom. Deus chamou Noé para uma grande obra. Talvez Deus não está chamando muitos nessa geração porque as suas obras não são condizentes com a responsabilidade cristã. Com o zelo cristão que você precisa ter para que a sua vida, com coerência cristã, mostre que você está andando. Andar nos caminhos de Deus é trilhar um caminho onde a nossa vida terá por consequência a vontade eterna de Deus. Você, posso lhe dizer, vou garantir, vou resguardar, afirmando, como sempre a gente fala nas nossas pregações, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Portanto, vale a pena trilhar os caminhos de Deus. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena pisar com as mesmas pisadas de Cristo. Vale a pena ser um cristão à semelhança da prática, de sentimento, de fé, de uma caminhada abençoada por Deus, onde nós temos por consequência a vitória em Cristo Jesus. Portanto, vale a pena andar nos caminhos de Deus. Vale a pena viver para exaltar, para glorificar Deus. Vale a pena dizer que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia sempre. É necessário, portanto, caminhar nos caminhos de Deus, para que você, eu, seja visto, seja reconhecido como alguém parecido com Jesus, como alguém que vive como Jesus, como alguém que leva consigo as boas novas do Evangelho, o Evangelho que transforma, que liberta, que faz nova todas as coisas. E a nossa vida passa a ser, diante desse contexto, no mundo, numa geração como essa, um espelho. Passaremos a projetar a vida de Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, e certamente essa palavra profética do profeta Ezequiel não vai reprovar as nossas ações, porque nós estaremos vivendo e caminhando nos caminhos do Senhor, como diz ele, andai nos caminhos do Senhor. E o grande desafio é andar nos caminhos do Senhor sem ser contaminado, diante de uma geração, diante de um contexto em que as pessoas estão vivendo cada vez mais aos olhos de Deus, num contexto onde estão distantes, onde estão afastados, onde estão buscando por si próprio a sua vontade, o seu desejo e esquecendo que nós temos um Deus maravilhoso. Esse Deus quer ser lembrado na sua caminhada cristã. Esse Deus quer ser lembrado quando você estiver caminhando, você vai estar mostrando Cristo, você vai estar sendo espelho daquilo que é a palavra de Deus em tua vida. Portanto, você precisa guardar esta palavra, você precisa andar nos caminhos do Senhor.
O segundo verbo, guardar a palavra de Deus, deve trazer para nós um desejo profundo pela palavra que tem nos auxiliado. Guardar a palavra de Deus é entender como o deuteronomista diz, ata no teu coração. E você que é responsável pelos seus filhos, ensina os teus filhos no caminho que deve andar, coloca na cabeça dele, o deuteronomista diz, inculca estas palavras que hoje eu vos escrevo, que seja sentado, caminhando, deitado, seja como for, é palavra de Deus. E palavra de Deus para que a gente tenha iluminação, para que a nossa vida seja resguardada, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos nos deleitar, vamos fazer como o salmista abre todo o livro profético, todo o livro poético do livro de Salmos, diz, meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Guardar a palavra de Deus é ter certeza que Deus estará nos mostrando a direção. Guardar a palavra de Deus é ter certeza também que nós teremos consolo. Guardar a palavra de Deus é ter certeza que nós teremos força, seremos fortalecidos no meio de tantas lutas que passamos, diante de tantas batalhas que estamos ali todos os dias sendo confrontados. Mas é certo que aqueles que têm Jesus, aqueles que têm o Deus eterno, certamente já lhe é dado a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus é forte, é poderoso. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Foi ele que disse que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias. Não é só um dia na semana, não. Não é só um dia no mês, não. Uma vez no ano, é todos os dias. Isso é bênção, maravilha, aleluia. Glórias sejam dadas a esse Deus. Se guardarmos a tua palavra, ele vai estar conosco todos os dias. Ele vai estar diante de nós. E eu entendo que guardar a palavra de Deus é entender que Deus vai nos ajudar no processo de uma vida santificada, uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo, como ouvimos aqui nesses cânticos lindos e espirituais, e a pastora ministrando, e como isso traz beleza, grandeza para esse momento devocional, como isso traz paz. Imagine todos os dias você guardando essa palavra e você tendo essa espiritualidade cultivada, você tendo a presença do Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo te fortalecendo. Isso é bênção para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Isso é bênção até para as pessoas que estão em volta de você, em volta da sua vizinhança, em volta da sua cidade, porque você passa a ser uma atalaia. A tua vida vai denunciar que existem muitos erros, a tua vida vai mostrar que nós devemos voltar a um caminho do arrependimento. E mais do que isso, a nossa vida vai projetar que Deus é Deus e nunca deixará de ser Deus, porque Ele é eterno e a sua promessa é para todos os fiéis. Seja fiel até a morte e a coroa da vida já é certa. E a tua vida passa por todo esse processo de santificação, e os teus olhos vão ver que a tua vida será uma vida onde haverá intimidade, onde a direção de Deus será o resultado do discernimento que você vai ter para tomar decisões certas. Tudo isso porque você guarda a palavra de Deus. E quando você guarda a palavra de Deus, você está guardando um tesouro. Você está guardando a maior riqueza que o ser humano pode ter nessa vida, é saber que ninguém pode roubar de você aquilo que está dentro do teu coração. E quanto mais você alimenta essa palavra, mais intensamente você terá esse Deus em tua vida. Ninguém vai ver a Deus se não tiver uma vida santa. Ninguém vai ver a Deus se não tiver pureza. E Jesus chama a responsabilidade quando ensina aos seus discípulos no Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados os corações, esses que são puros, porque estes verão a Deus. Corações que estão abertos a essa palavra, corações que se resguardam todos os dias, armazenando uma porção de uma palavra perfeita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardar a palavra de Deus é dizer com toda certeza, guardei a palavra no coração
para não pecar contra ti. A Bíblia nos ensina, você que está nos ouvindo, que nós erramos por não conhecer as Sagradas Escrituras, portanto, por não conhecer a palavra de Deus. E o salmista diz: guardei esta palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando nós somos revestidos dessa palavra de Deus, quando nós somos intensamente envolvidos pela palavra de Deus, aí eu pergunto, onde é que haverá espaço para maldade? Onde haverá espaço para o mal? Onde haverá espaço para o pecado? Se a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós enchemos a nossa vida da palavra de Deus, significa dizer que nós estamos enchendo a nossa vida do Espírito Santo, da presença do Deus que habita dentro de nós, que é muito maior do que aquele que está lá fora, que veio para matar, roubar e destruir. Mas são as palavras de vida eterna que nós buscamos, onde há consolo, como a palavra de Deus, como diz o salmista, guardei esta palavra para não pecar contra ti. O salmista entende que esta palavra, quando ela é alojada, quando ela é colocada, quando ela é fincada, quando ela é armazenada, quando ela é guardada dentro do nosso coração, significa dizer que nós vamos transbordar da presença de Deus. E nós teremos por certo que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completar até o último dia. Terceiro verso, se nós precisamos, assim como guardar essa palavra em nosso coração, se nós precisamos andar com essa palavra, nós precisamos com toda certeza praticar essa palavra. Você ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, você anda com essa palavra, você guarda com essa palavra, mas olha só o que diz o profeta Ezequiel. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, você deve andar, guardai os meus juízos, você deve guardar essa palavra e executai-os, ou seja, você tem que praticar essa palavra. Alguém como você, como eu, que somos chamados de cristãos, não pode ser cristão sem praticar a palavra de Deus. Por isso nós temos por regra de fé e prática a Bíblia. Significa dizer que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Nós precisamos conhecer. Aliás, nós precisamos dominar, ter domínio no conhecimento dessa palavra. Devemos ler todos os dias, devemos buscar intimidade com Deus. E Deus continua falando por meio da sua palavra. É um meio de graça, um meio de revelação especial. E a palavra de Deus, ela está viva. E ela está viva entre nós. E você deve praticar essa palavra. Você deve, como cristão, não apenas viver essa palavra como muitos estão teoricamente balbuciando essa palavra. Tem gente que conhece Gênesis, Apocalipse, mas não pratica essa palavra. Tem gente que conhece Salmos de cor, mas não pratica essa palavra. Não adianta, você tem que praticar para que essa palavra seja verdadeira em tua vida, para que você seja espelho, para que você seja um testemunho verdadeiro daquilo que você ensina. Imagine a gente ensinar aquilo que não pratica. Tem muita gente ensinando aquilo que não está praticando. Tem muita gente pregando aquilo que não vive. Tem muita gente cantando que não faz nada daquilo que canta. É como pessoas que estão apenas balbuciando palavras, mas Deus quer um coração quebrantado. Deus quer pessoas que andem na palavra, que guardem a palavra e que pratiquem verdadeiramente essa palavra. Todo cristão, tremendamente, que não vive essa palavra, porque não pratica essa palavra, terá uma vida frustrada, terá uma vida sem Deus. Eu diria, a ausência de Deus é a pior coisa. É como viver no inferno. Alguém me perguntou uma vez, pastor, em poucas palavras, o que seria o inferno? Eu disse, a ausência de Deus. Porque tem muita gente que vive, que está nesse mundo, tem até riqueza, mas não tem Deus e vive o inferno. A vida, nada dá certo, é problema atrás de problema, confusão, brigas, e não vive a alegria de ter o céu dentro do seu coração, porque não tem essa palavra, porque não pratica essa palavra. Portanto, você que nos ouve, uma fé cristã, sem a prática diária dessa palavra, é uma vida sem prática de valores éticos, princípios do reino de Deus, que nos torna parecido com Jesus. Jesus disse, e nós cremos assim e aprendemos sempre assim, não sejam apenas ouvintes, mas sejam
praticantes da palavra de Deus. Significa dizer que essa profecia aconteceu segundo a profecia do profeta Ezequiel, muito antes de Cristo nascer. E Cristo vai trazer o maior exemplo. Ele foi a própria palavra na prática. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus veio para cumprir essa palavra que hoje nós temos a alegria de ter em nosso coração e dizer para você que vale a pena, a semelhança de Cristo, praticar todos os ensinos que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina e que devemos guardar em nosso coração. O mundo precisa ver em você uma pessoa diferente. Gente como você que produz aos olhos da fé cristã uma palavra de vida, onde as pessoas olham para você e veem que a tua vida foi transformada por Deus, você foi cheia do Espírito Santo. E se hoje você fala com autoridade, porque já não é você, como diz Paulo, que vive, mas é Cristo que vive em você. Por meio da palavra que tudo se fez novo e nos trouxe a alegria de saber que essa palavra de Deus está e estará sempre em nosso coração. Em poucas palavras, para a gente finalizar, eu diria sem nenhum medo, sem nenhum receio, para você que está nos ouvindo. Seguir a Deus é manter sempre o desejo do nosso coração, de guardar essa palavra, de viver andando sempre nessa palavra. E mais do que isso, é praticar essa palavra. Portanto, tome essa decisão hoje. Ande com essa palavra. Tome uma decisão hoje. Guarde essa palavra em teu coração. E essa decisão seja uma decisão tão firme a ponto de você praticar essa palavra hoje e todos os dias até que Cristo volte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.